E a temporada 2022 do Red Bull Bragantino acabou. O time conseguiu uma vaga na Sul-Americana, mas teve um ano bem decepcionante. Nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouco sobre quais foram as ideias táticas, as movimentações que o Maurício Barbieri fez no time e que no final das contas marcaram um ano decepcionante de 2022. Olá pessoas, mais um RS Análises, último do ano, né? O Bragantino agora já fez todos os jogos, já começa a remontar o time para a temporada do ano que vem, vai vir Copa do Mundo. Então esse vai ser o último RS Análises, a gente ainda vai fazer giro, deve ter conteúdo aqui na Copa do Mundo, então o RS acaba, mas o canal vai continuar com conteúdo. Então antes de falar sobre tudo, vamos falar dos patrocinadores, depois eu já falo sobre o time nessa temporada. O canal é patrocinado pela RV Sistema de Segurança, pela Fatec de Bragança Paulista, pela Farma Souza e pela Oregon Estacionamentos. Então é isso, vamos direto para o campinho para já falar do time de 2022. Aqui com o campinho, o Bragantino aqui eu vou usar o 4-3-3, que foi a maior parte do time fica nessa posição para atacar. Mas para defender fica no 4-4-2 e eu já vou explicar melhor um pouco sobre isso. O time nessa temporada foi com o goleiro Clayton, lateral direita seguiu sendo o Aderlan. A dupla de zaga teve uma mudança em relação a 2021, o Fabrício Bruno saiu, então a dupla virou Léo Ortiz e Natan. Teve também alguns momentos jogando o Kevin Lomônaco, o Léo Realpe aqui, principalmente quando o Ortiz esteve machucado ou foi convocado para a seleção brasileira, mas a dupla principal foi Léo Ortiz e Natan. Lateral esquerda foi Luan Cândido, que teve uma temporada de boa evolução. Ele foi o artilheiro da temporada, muitos gols de um jogador que batia pênalti e era muito bom nas questões de bola aérea lá na área, só que ele errou bastante na defesa, né? Ele é um dos jogadores que mais errou, acho que individualmente na defesa, então isso acho que acabou atrapalhando um pouco a temporada dele, mas ofensivamente foi bem. Aqui, o Raul no começo da temporada não pôde jogar, estava machucado, jogou o Jadson, depois voltou o Raul. Aqui jogou a maior parte da temporada o Lucas Evangelista, em alguns momentos o Eric Ramírez. E aqui o 10, o jogador contratado para essa temporada, na verdade, emprestado nessa temporada pelo Atlético, o jogador mais velho chega com 28 anos e ele não continua no Bragantino. Uma novidade, até foi notícia de hoje, o dia que eu estou gravando, o Bragantino não vai renovar com ele. Ele chegou para ser o 10 do time, para ser o cara mais criativo aqui, para ser o cara que ia produzir aqui na frente, mas não funcionou por alguns motivos. Primeiro que ele oscilou muito atuações, e segundo que ele ficou numa zona do campo onde ele precisava pensar muito rápido, porque ele é um jogador mais frágil fisicamente, né? Então ele acabou sofrendo muito com isso. Os adversários chegavam forte nele sabendo que ele é mais fraco fisicamente, mas ele não conseguiu ser o jogador que ele precisava nessa zona do campo onde ele não tinha tanto tempo para decidir, né? Ele era o cara mais próximo dos principais atacantes aqui, né? Os atacantes mais avançados. E ele não conseguiu entregar o que o Bragantino precisava dele. Eu até fiz vários vídeos falando sobre ele, principalmente quando ele chegou, mas acho que no final das contas ele acabou não valendo a pena, até porque ele teve bastante tempo lesionado e nem jogou na temporada. O trio de ataque foi o Arthur, que foi um dos principais jogadores aqui. Atacante foi um problema na temporada, porque o Ítalo começou como titular, depois ele teve várias lesões, teve alguns problemas até no coração, né? Alguns exames que ele teve que fazer ali. No fim da temporada ele acabou saindo para o Bahia, e o Alejandro foi o cara que melhor jogou nessa posição, só que ele também machucou bastante. Então o Bragantino acabou o ano precisando usar o Eric Popó, cara que ainda nunca tinha jogado Série A, precisou jogar, fez seus gols, mas ainda é muito verde, ainda muito jovem para ser o cara da posição. E aqui foi a posição que não teve dono a temporada inteira, praticamente. O jogador da posição era o Tomás Coelho. O Coelho até falou em alguns momentos que queria continuar no Bragantino, mas o Bragantino não conseguiu manter ele no time. Ele acabou indo para o Atlético Paranaense, onde ele até fez uma temporada entre altos e baixos, né? Nem foi titular a maior parte da temporada. Em alguns momentos, sim. Temporada boa do Atlético, mas o Bragantino tentou trazer o Sorriso, que não deu certo. A melhor coisa que ele fez, a coisa que mais deu certo, e também nem durou tanto, foi o patrocínio com a Sorriso, né, a marca Sorriso e o Sorriso, porque a temporada dele não foi boa, jogou mal, não funcionou, não encaixou ali, o Elinho também não foi bem ali, então o Bragantino ficou uma temporada inteira praticamente sofrendo com ponta esquerda. E o Bragantino, que tentava atacar desse jeito, né, fazendo uma linha de 5 no ataque, tendo
a subida aqui dos laterais, fazendo trios aqui, né? Lateral, ponta e meia, lateral, ponta e meia, interior, né? Você pode chamar também, para você tentar criar jogadas, né? O Bragantino é um time que ataca e procura bastante o jogo posicional, que é o seguinte: os jogadores se posicionam em campo e tentam, através do toque de bola, encontrar os homens livres dentro do campo. Porque se você se movimenta assim, você vai encontrar os espaços dentro da defesa adversária, e quando você coloca 5 na última linha, e a maior parte dos times jogam com 4 nessa linha, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui mais prático. Você coloca a linha de 4 adversária, que é o que a maior parte dos times faz no futebol. E como o Bragantino tem 5, se cada um marcar um, vai sempre sobrar um cara livre, né? Vou até trocar aqui porque aqui tá goleiro, né? Então vai sempre sobrar um cara livre. E daí você vai movimentando a bola para poder encontrar esse homem livre. Só que o Bragantino, ele sofreu um pouco, sobretudo na Libertadores, quando ele pegou times que jogavam com marcação individual. Então quando você joga com marcação individual, não importa quantos jogadores você usa na última linha, o adversário vai marcar um por um. Daí você precisa pensar em outras formas de atacar para tentar criar chances. E o Bragantino não conseguiu se sair bem nesses cenários, né? Outro ponto importante do Bragantino na temporada é que o Bragantino, quando joga com bastante jogador adiantado no campo de ataque, ele vai precisar principalmente dos zagueiros para construir as jogadas, porque vão ser eles que vão ter mais espaço. E se você começa a jogada com um zagueiro e todo mundo que está na frente dele é um jogador para você criar um pouco mais perto do gol, né, para você ficar mais perto do gol adversário, se você tem um zagueiro que sabe sair jogando, que consegue ser o criativo, você ganha, porque tem várias opções na frente, né? E o caso do Léo Ortiz e do Fabrício Bruno, eles funcionavam muito bem. Só que você perdeu o Fabrício Bruno e o Nathan não fez uma boa temporada. Eu acho que tanto na criação quanto na defesa. Eu já vou falar um pouco mais sobre a defesa. E o Léo Ortiz, ele não jogou tantos jogos, né, em alguns momentos importantes, então o Bragantino sofreu bastante nessa criatividade. Eu vou até passar sobre isso ainda nesse vídeo. O ataque até que criou bastante, mas não teve a mesma qualidade que outros anos. Então o Bragantino sofreu um pouco com isso, principalmente no momento decisivo da temporada, que foi na Libertadores, em tentar criar um pouco melhor quando jogou com linhas em que o adversário jogava com marcação individual. Aí na defesa, o Bragantino, assim como na temporada passada, fazia 2 linhas de 4 e tinha um dos meias do trio ofensivo ficava aqui, que no caso era o Johan. E acho que o Bragantino fez algumas coisas bem na temporada. O Bragantino conseguiu marcar bem na pressão, não foi tão bem quanto 2020 e 2021, mas ainda assim conseguiu marcar bem sem bola. Jogou com bastante velocidade em alguns momentos, teve momentos em que criava muito em cruzamentos na área e criou muitos gols assim. Bola parada também foi muito bom, então até teve um bom volume ofensivo, né? O Arthur foi de altos e baixos, né? Quando ele estava no alto, ele jogou bem, assim como tinha jogado em 2021. O Arthur segue sendo o jogador mais perigoso no ataque do Bragantino, mas o time teve alguns pontos fracos que foram momentos que atrapalharam muito o time taticamente. O Bragantino sofreu muito na marcação de bolas aéreas, errou muito assim, tomou muito gol assim. O Bragantino tinha um problema também quando ele subia para fazer a marcação no campo de ataque e não conseguia fazer essa marcação valer e tomava um contra-ataque. Ele tinha dificuldade de proteger esse espaço entre a defesa e o goleiro. Muita dificuldade, tomou muito gol assim, porque a defesa não sabia se ela ficava em linha e deixava o ataque impedido, né? Ou se ela ficava marcando a profundidade, né? E marcando, sei lá, um cara marcando individual e o outro marcando longe para tentar pegar uma bola que fosse jogada nas costas. Então o Bragantino não conseguiu se definir sobre esse tipo de marcação e tomou muito gol nesse sentido. Então acabou não dando tão certo a marcação-pressão em alguns momentos ou a própria transição defensiva. Então o Bragantino tomou muitos gols assim. Em outros momentos, a defesa se afundava inteira dentro da área e um rebote da defesa acabava sobrando para um jogador livre também. Contra o Fortaleza teve um gol assim. Então o Bragantino teve vários erros nesse sentido que não conseguiu acertar. Outros 2 tipos de erro, eu acho que isso tem a ver com foco
e com idade do time, o Bragantino errou muito individualmente. Foi até o vídeo que eu falei sobre isso na semana passada. E sofreu muito quando pegou adversários habilidosos, né, atacantes habilidosos, no 1 contra 1. O Bragantino teve uma desvantagem muito grande. Isso atrapalhou muito o time nessa temporada. Agora eu vou passar por dados estatísticos para falar um pouco mais sobre como foi o time nessa temporada e até comparar com outros anos para mostrar como o time caiu de rendimento nessa temporada. Aqui você está vendo o Red Bull Bragantino em 2020, 21 e 22, sobre quantos gols marcou, quantos gols sofreu, assistência em gols e pontos. Nessa temporada dá para você ver que o Bragantino teve o pior ataque de todos, né? Só marcou 49 gols contra 55 gols em 2021 e contra 50 gols em 2020. Essa temporada também foi a que o Bragantino tomou mais gols e foi uma diferença bem grande, né? Tomou 59 gols nessa temporada. Gols com assistências? Gols com assistências é o quê? É o cara que faz o gol com assistência de algum companheiro. Não é uma jogada em que ele pegou um rebote da defesa, não é um pênalti, são jogadas em que você não tem assistência. Só marcou 28 gols assim. Então você vê que as jogadas funcionaram menos no ataque. E marcou menos pontos também, marcou só 44 pontos. Só que quando você vai para números de ataque, e aqui você está vendo os números de ataque, ficou muito parecido, né? O GC aí é grandes chances por jogo. A média até subiu, né? 1.7 nessa temporada. Só que também perdeu mais chances, né? 0.9. Esse GCP são chances perdidas. Em finalizações, até não foi tão diferente. Caiu em relação a 2020, mas foi mais do que 2021. Agora a gente vai para a defesa e a gente vê que em números totais a diferença é grande, mas em alguns outros números não foi tão diferente. Em clean sheets, que são jogos sem tomar gol, caiu, né? Eram 11, foi para 7. Em desarmes, muito parecido nas 3 temporadas. Agora, esse número caiu bastante, que foi em interceptações. Já tinha caído em 2021 e caiu de novo, né? Interceptação é você ler um pouco melhor onde o adversário vai passar a bola. E nessa temporada o Bragantino não foi tão bem nisso. Esses core, né, são cortes. O Bragantino teve números parecidos. Nessa temporada foi parecido com a última. Na primeira foi a temporada que teve menos cortes. Corte é, por exemplo, a bola chega perto da defesa, a defesa corta dando um chutão para frente ou jogando a bola para o lado. Isso é um corte. E agora eu vou passar pelos 2 principais jogadores da temporada. O principal jogador ofensivo foi o Arthur. O Arthur teve 49 jogos, marcou 10 gols, deu 9 assistências, deu 121 finalizações, deu 111 passes para finalizações e deu 55 dribles. O cara ali pelo lado direito era o principal perigo ofensivo. Não foi tão competente quanto foi em 2021, mas também porque o time não foi, né? Eu acho que de todos ele foi o melhor jogador no ataque, o mais perigoso, o mais chato de marcar, né? E o centro do ataque. Acho que ele continua sendo o principal jogador nessa função. Ali dá pra ver o mapa de calor dele, como ele circulou bastante pelo lado direito. E o capitão do time, pra mim, foi o segundo melhor jogador, ou junto dele, né? Melhor jogador da defesa, foi o Léo Ortiz. O capitão é o responsável por criar jogadas do time, né? Como eu falei, muito do ataque, muito das jogadas começam com ele, e ele faz muita diferença nisso, porque ele é bom nisso, né? Em 41 jogos, ele deu 65,9 toques na bola em média. Dos jogadores de linha que mais jogaram, ele é o principal centro do jogo, né? A jogada passa muito por ele. Ele tem 7,4 bolas longas, 69% de acerto. No Campeonato Brasileiro, ele é o segundo melhor nisso. E ele acerta muitos passes nesse sentido que você cria muitas chances. O tempo que ele não ficou jogando, principalmente nesse final da temporada, foi muito ruim na criação do Bragantino e também na proteção da defesa junto com o Natan. O Natan sofreu muito nesse final de campeonato e errou demais ali naquela função. No SofaScore, ele foi o melhor do Bragantino na temporada. E no Campeonato Brasileiro ele foi o 10º melhor, 7,24 foi a nota dele. Então essa foi uma análise sobre como o time funcionou taticamente. A temporada do Bragantino não foi boa, tanto que o time ficou abaixo nas competições. Acho que só o Paulista não dá pra dizer que ficou abaixo, né? Perdendo do Palmeiras numa semifinal, no resto ficou abaixo. Caiu fora na primeira fase da Libertadores, tendo ficado em último.
caiu fora na terceira fase da Copa do Brasil. O Bragantino jogou só 2 jogos, já que entrou nessa fase, né? Perdeu para o Goiás nos pênaltis. No Campeonato Brasileiro, o Bragantino foi só o 14º colocado, pega uma vaga na Sul-Americana, mas a temporada foi ruim. O Bragantino contratou jogadores que não funcionaram, o Bragantino teve dificuldades táticas, como eu mostrei aqui, teve dificuldades, não diria mentais, mas assim, de foco. A temporada do Bragantino foi uma temporada em que o time fracassou no começo dela, por algumas questões de ter caído num grupo difícil, não ter sabido criar melhor nesses jogos na marcação individual. Até bati bastante nisso naquele período que o Bragantino caiu fora. E tudo isso acarretou numa frustração, numa perda de foco do time no restante da temporada. O Maurício Barbieri não conseguiu resolver isso. Ele acaba a temporada demitido. Tudo bem, ele não dá pra dizer que talvez que tenha sido demitido, porque o contrato dele acabava no fim do campeonato e ele não dirigiu o time no último jogo. Acho que não ia fazer diferença também. Mas o Bragantino agora vai no mercado atrás de outro técnico, vai reformular o elenco. Notícia de hoje: não terá mais o Ramon, o Johan, o Miguel e o Carlos Eduardo na equipe. Jogadores que estavam por empréstimo, não vai ter empréstimo renovado. Todos eles estão fora do Bragantino. Então o Bragantino vai começar a reformular o elenco, vai atrás de um técnico. Vamos ver o que vem pela temporada que vem. Vídeo gigante lá para 17 minutos. Espero que você tenha gostado, que você tenha visto o vídeo até o fim, e você pode aí nos comentários falar o que você achou dessa temporada, o que o Bragantino precisa fazer para a próxima temporada e o que ficou de sentimento para você, algum momento marcante dessa temporada, o que você imagina que o Bragantino possa fazer em 2023. Então é isso, até o próximo vídeo aqui no canal. RS Análises não vai ter mais esse ano, né? O Bragantino não joga mais, então fica pro ano que vem. Até mais.